agora, falei para vocês aqui, né, sobre empregos. Você que está trabalhando em casa, nesse home office, né, ficou tão comum essa palavra home office, essa frase home office. Hoje o Matina trouxe um especialista, Wagner Barbosa, que é advogado, especializado em direito trabalhista. Hoje iremos falar de benefícios a trabalhadores das empresas, né, que chegaram com tudo, mas requerem algumas atenções para as legislações. E nessa manhã de terça-feira, aqui do meu lado, Wagner Barbosa, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, e você? Ótimo, obrigado pela oportunidade. Já de antemão eu te agradeço. Obrigada, eu fiquei até gaga. Vamos falar sobre home office e leis trabalhistas, né? Também direitos e deveres. Conta pra gente. Show. É um tema que ele instiga bastante a gente, até porque a Covid, ela trouxe uma necessidade para a gente se adaptar, ou seja, minimizar a aglomeração, e a gente começou a se adaptar, ou empresas que tinham bem mais costumes de tratar suas relações frente a frente, tete a tete, começaram a colocar essas pessoas, seus trabalhadores, em casa, o chamado home office. Apesar de o nome ser em inglês, esse nome ele já tem uma denominação aqui na legislação trabalhista, né, que a gente chama ele de teletrabalho. Antes da reforma havia uma divergência conceitual, até porque quando surgiu a CLT, a gente sabe que não tinha aporte tecnológico para você acompanhar o trabalhador para e passo na empresa. Então o conceito ele ficava muito mais atrelado a trabalhos que eram fora da empresa, com ajuste ou com acesso à tecnologia. No entanto, hoje, tudo que acontece, você consegue tanto acompanhar o trabalhador, ou seja, saber quanto tempo ele despende na sua função, como qual o app que ele está utilizando, qual o sistema. Tem todo o monitoramento. Tem todo o monitoramento. E essa é a grande dificuldade, eu acho que há necessidade de um ajuste legislativo. Estou fazendo essa... Sim, esse link para a gente entender. Perfeitamente, até um breve histórico, né? Então a reforma trabalhista, o que foi que ela trouxe? Ela falou o seguinte, ela pôs fim a essa não possibilidade de controle, ou essa não possibilidade de saber o que o trabalhador estava fazendo. E conceituou simples, ele disse, olha, teletrabalho é tudo feito pré-ponderante, não é só fora da empresa, mas pré-ponderante na sua casa ou na sua residência, com acesso à tecnologia. E aí vem o que está na lei posto, né, a literalidade que a gente precisa ter uma atenção. Os julgadores, na verdade, precisam ter uma atenção. Não é somente você estar em casa, no teletrabalho, que esse cidadão não tem controle. E aí é onde vem os cuidados que a gente tem que ter, principalmente para empresários e empregadores. Esse é o grande ponto. Eu acredito, doutor Wagner, que o que vem acontecendo bastante é a demanda e a falta de organização nesses trabalhos também tem prejudicado muito. Principalmente porque quando você está em casa, você acaba trabalhando mais. Você achou que, não, agora eu vou relaxar o trabalho em casa. De forma alguma. A minha cunhada trabalha em casa, minha irmã voltou agora, mas trabalhava em casa. E ela trabalhava 3 vezes mais, porque o chefe dizia, não, aproveita que você está aí, organiza para amanhã. E isso foge do direito do trabalhador, tô certa? Totalmente certo. E essa é a grande dificuldade da gente, eu não digo a gente, mas de ser transferido esse fato para a visão do jurista, do julgador. Sim. O que é que ocorre? Não é porque você está em casa que você vai trabalhar 10, 12 horas sem receber a sua jornada extraordinária. Mas aí vem alguns ajustes legislativos necessários. Por exemplo, o teletrabalho ele foi incluído numa exceção de controle de jornada. Só que essa exceção, como eu falei no passado, ela foi incluída porque ele, na época que foi criado, não tinha como se controlar. Mas hoje em dia, essa regra já não existe. O que é regra é você saber exatamente todo o controle do trabalhador. Então é possível, sem sombra de dúvidas, a tua cunhada, um parente que está trabalhando em casa, saber qual foi a hora que ele entrou no sistema e qual foi a hora que ele fechou o sistema.
Mas tem empresa que não está ligando muito. Muitas empresas não estão ligando para isso. E esse é um cuidado que a gente tem que apontar, apesar de ser uma exceção na CLT do controle de jornada. O que é que isso significa? Significa, se for uma exceção do controle de jornada, a empresa não precisa controlar. Mas a questão dessa legislação diz o seguinte, ó, se for impossível de controlar, você tendo meios e não controlando, o ônus passa para a empresa. E é essa discussão que a gente está levando aos tribunais, está levando aos julgadores. Eu defendo um ajuste pelo TST através de uma súmula, um entendimento. Porque assim, ó, gente, não está distante da nossa realidade perceber que uma pessoa na sua casa, trabalhando em teletrabalho, ele está trabalhando muito mais. Sim. E o ponto que tu levantaste da desorganização, Sim. desorganização empresarial e desorganização do trabalhador. Do trabalhador. Só que o empresário, ele tem o ônus de cuidar da saúde do seu trabalhador. Exato. Então ele tem que atentar aos cuidados e tem que atentar aos limites já impostos de jornada de trabalho. Muita gente está usando isso e pode ser que isso se torne, não uma salvação, mas vai se tornar um grande problema, um ativo, um passivo trabalhista. Você falou aí dos julgadores. Você já tem colocado em pauta para tentar organizar toda essa ideia. Quais vão sendo as respostas, assim? Olha, a resposta varia, assim, depende muito, mas a linha de raciocínio é uma bem clara. É o seguinte, se a gente conseguir levar ao judiciário que esse trabalhador era possível de ser controlado e a empresa o fez, ele tem que pagar horas extras. Agora, se a gente tentar levar isso, e isso não for percebido, ou isso for feito de forma desorganizada, que aí venhamos e convenhamos. Eu não estou aqui para levar nem para empresário, Sim, nem para organizar. Exatamente. Às vezes a pessoa está trabalhando na sua casa, aí fala assim, eu vou fazer agora que eu deixei meu filho na escola, eu vou fazer minha tarefinha lá. Aí vai lá e faz a tarefa, aí para. Não, agora eu vou fazer o almoço. Aí vai e faz o almoço. Então, assim, a tua jornada toda desorganizada, isso complica para ti. Com certeza. O que você tem que ter cuidado você está trabalhando em home office, em teletrabalho, tem um local para você trabalhar, te organiza, faz tudo bonitinho, que isso é bom para você, para sua saúde e, obviamente, para os empresários. Essa divisão de horários é muito importante que você tenha ali um cronograma, horário de entrada, meu intervalo, horário de saída. Estou trazendo experiências pessoais. A minha irmã trabalha numa empresa, tomara que o chefe dela não esteja assistindo isso. A minha irmã trabalha numa empresa em que ele começou a ajustar os horários de atendimento para a madrugada. A gente sabe que existe uma cobertura salarial e uma assistência para quem trabalha na madrugada, que não é o caso dela. Então, eu já acordei 2, 3 horas da manhã, a minha irmã fazendo atendimento, porque o chefe aproveitou que ela estava em casa. Então, assim, existem as pessoas que estão bem desorganizadas? Existem, mas eu vou ser bem sincera, o relato de empresas que estão sobrecarregando os seus funcionários é bem maior. É enorme, tá? E assim, isso aí decorre, obviamente, de uma falha do nosso sistema educacional e de conhecimento, Sim. Tá? Tanto dos empresários, ou seja, os empresários acham que alguns empresários acham que por o trabalhador estar em casa, faz aí, acrescenta a rotina. Exato. E isso é um erro. E aí a minha atenção, tenha um compliance alinhado, consulte o seu jurídico, pergunte qual é a melhor forma de fazer, porque isso é bom para o empresário, isso é bom para o trabalhador. Tu imagina, a gente não consegue calcular isso, mas tu imagina, a sua irmã não, mas enfim, qualquer outro exemplo que esteja trabalhando excessivamente a sua carga horária, qual é o rendimento disso? Não rende. E a qualidade cai, todo mundo perde. Total, mas só que a gente tem a cultura ainda de quem trabalha, é aquele trabalho que acontece aqui, ó, tete a tete. E às vezes o cara tá tete a tete com o computador, mas tá jogando paciência, fazendo sei lá o quê. Então assim, gente, chegou a fase, a mudança, o Covid acelerou muita coisa. Então quem não tiver atento à produtividade e quem não tiver atento a metas, o carro já passou. Estou entendendo que tudo está muito mudado, todos estamos no prejuízo. Não tem quem diga, não mexeu no meu bolso. Então você não mora no planeta Terra, porque todo mundo acabou sendo atacado de certa forma. E a empresa, não todas, mas uma boa parte do ramo empresarial está tentando tirar vantagem em cima dos funcionários. Se eu sou uma funcionária e já entendi o que está acontecendo, como que eu devo proceder?
Bom, isso é uma pergunta importante, tá? O primeiro procedimento é tu deixar claro de alguma forma ao teu empregador que isso tá errado e que você não concorda. Ponto. Aí você pode estar falando assim para mim, né? Tudo tem ônus e tudo tem bônus. Então você pode estar falando, então se eu falar isso pro meu empregador, ele vai me pôr para fora. Beleza, é o risco que você corre. Mas você tem que estar disposta a assumir esse risco se você não quer ser suprimido dos seus direitos. É muito... eu desço logo do salto, eu fico logo chateada, porque quando você vai atrás dos seus direitos, você pode perder tudo. Então, é um sistema com zero perdão da palavra, escravatório total. A pessoa acaba te colocando dentro de um ciclo vicioso que tu tem que fazer para não perder, mas se tu perder, tu vai ter que se condicionar a fazer. É muito. É difícil. Eu costumo dizer assim, eu como advogado eu tenho até muito cuidado de estar falando certos adjetivos, mas assim, é difícil. É importante ter o conhecimento, é importante apontar, porque a Justiça do Trabalho ela é muito forte em relação a punir os descumpridores da lei. Graças a Deus. Se eu quiser saber um pouco mais sobre o que você tem a falar sobre algum site da própria... Você falou do trabalho? Da Justiça do Trabalho. Pronto. A Justiça do Trabalho deve ter um site oficial, né? Com certeza. Tem um site oficial, lá tem várias dúvidas, tem um site do próprio TST, você bota TST, vai sair o site TST, tem dúvidas, tem demandas, e se você quiser saber também mais alguma coisa, você pode entrar no nosso site, wagnerbarbosaadv.com.br. A gente tem um blog lá com as principais dúvidas e respostas sobre isso. A gente tem uma equipe de prontidão online para te responder. Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar, fazer a sua pergunta. A gente tem uma equipe que vai te responder isso daí de forma online, te deixando ou tirando todas as tuas dúvidas de direito do trabalho e direito da previdência. Dr. Wagner Barbosa, a felicidade foi totalmente minha, o prazer foi totalmente meu. Espero que você venha aqui breve para tirar mais dúvidas ou fazer uma sessão de perguntas e você nos ajuda. Com certeza, pode contar comigo, porque eu conto muito com você. Ah, que coisa boa. Ali é a câmera do amor, que a gente costuma dizer. Você pode mandar um abraço, dar um alô, falar mais algum recadinho, fica à vontade. Gente, eu agradeço imensamente a oportunidade. Isso aqui é um espaço muito importante para a gente trazer essas pequenas dúvidas. Muito obrigado a toda a equipe que trabalha com Wagner Barbosa e sucesso a todos. Obrigada, Wagner. Eu sou Tatiana Freitas, você está no Matina e esse programa super interessante só começando, sai daí não. Estamos de volta com o seu Matina, eu sou Tatiana Freitas e estamos no bloco, iniciando o bloco cultural desse programa delicioso. E aqui eu tenho o prazer, nessa manhã de